Hum. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao segundo episódio aqui do programa do Pod Studio. E hoje vai ser um programa da pauta basicamente em autoajuda. Como assim, Maicon? Você já vai entender. Por isso, hoje nós estamos recebendo a convidada psicanalista Carol Rezende. Obrigada, boa noite. Boa noite, Carol. Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. A gente agradece muito sua presença porque nós vamos abordar assuntos muito importantes aqui hoje, né? Sim, eu agradeço a oportunidade. Boa noite a todo mundo que está em casa. Agradeço primeiramente a Deus, a vocês também pela oportunidade e ressalto a minha gratidão de estar aqui hoje. Que ótimo, fico feliz. Esse é o primeiro programa de podcast? Então que ótimo, então fica à vontade. Espero que seja tudo como você pensou que fosse, obrigada. Tá bom? Bom, a gente vai começar a falar sobre duas diferenças, que existem diferenças, né? Que é sobre a psicanálise e a psicologia. Eu, muitas das vezes, acabei confundindo também, né? A gente acaba confundindo essas duas profissões, né? A gente acha que é a mesma coisa, é o mesmo trabalho, é o mesmo segmento, só que existe uma diferença, né, Carol? Isso, exatamente. Existe a diferença entre as duas. Elas visam algo em comum, que é a questão da avaliação, né? Do sofrimento psíquico e o tratamento dele. Só que existem as técnicas, as abordagens e os manejos diferentes. A psicologia, basicamente, ela tem várias mecânicas. Ela trabalha com o TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Ela trabalha tratando mais a questão consciente de comportamentos, né? E também tem a psicologia humanizada. É uma área muito abrangente, a área da psicologia. As duas trabalham em conjunto, mas, como eu falei, tem essas diferenças. E a psicanálise, ela entra dando muita voz ao inconsciente, né? Que é onde ali residem os traumas, as dores, onde fica as marcas, onde fica gravado tudo ali que o indivíduo viveu, e ali residem esses problemas, né? E então a psicanálise, ela vem trazendo essa voz, essa escuta do inconsciente. Ela tem mecanismos de regressão, que ela volta muito ali na infância. Ela visualiza os conflitos que aconteceram ali, porque é uma fase muito importante. Ela também dá voz e ela decifra os sonhos, o que está por trás de determinados sonhos que a pessoa teve, né? Usa também o mecanismo da ressignificação. E é basicamente isso. Muito interessante, né? Bom, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês aí qual a diferença da psicanálise para a psicologia. Bom, a principal diferença é que a psicologia, ela é uma área de conhecimento mais ampla que abrange diversas abordagens, enquanto a psicanálise, ela é uma abordagem específica focada na exploração do inconsciente, como a Carol acabou de falar, né? É a parte que acessa a parte da memória mais profundamente, né, Carol? Bom, os psicólogos, eles se formam em um curso universitário regulamentado e podem usar diferentes métodos terapêuticos, enquanto os psicanalistas se formam em instituições de psicanálise após uma graduação e trabalham exclusivamente com os princípios da psicanálise freudiana. Isso aí. Tá tudo certo? Tudo certinho. Você não corrige se eu falar alguma coisa errada, viu? E agora a gente vai falar agora especialmente sobre a psicanálise. Bom, é uma teoria e um método terapêutico que busca compreender o funcionamento da mente e tratar problemas emocionais por meio da análise do inconsciente. Ela foi desenvolvida por Sigmund Freud. A abordagem, ela considera que pensamentos, sentimentos e desejos inconscientes, muitas vezes relacionados a experiências passadas, influenciam o comportamento de hoje, o comportamento presente, né? Exatamente. Através dessas técnicas específicas, o psicanalista ajuda o paciente a acessar essas questões para promover a autocompreensão e a mudança de padrões destrutivos. Isso aí. Eu costumo dizer que o inconsciente é um quarto escuro, fechado, que tem um maquinário lá dentro. Então, ele é um pouco de difícil acesso, ele é mais profundo, mas com a psicanálise e tudo que a gente consegue trabalhar acessando o inconsciente, não é tão fácil, mas não é impossível. A gente consegue mexer nesse maquinário aí para que ele funcione da melhor forma possível.
Vamos lá, agora nós vamos começar a falar dos temas mais importantes que nós separamos para abordar aqui hoje. A gente vai começar a falar um pouco sobre a dependência emocional. Bom, a gente sabe que a dependência emocional cria vínculos excessivos, medo da solidão e a busca da autonomia. Quais os pontos que você pode destacar para a gente sobre a dependência emocional? A dependência emocional, Michael, ela começa ali como praticamente tudo, se não tudo, na infância, né? Nós somos seres que foram criados para serem sociáveis, a gente precisa uns dos outros, né? E dependendo do que essa pessoa vivenciou na infância, do que ela teve de ensinamento dos pais, dependendo de como ela cresceu, que a gente sempre fala sobre o lar satisfatoriamente bom, né? Que é onde uma criança conseguiu ter um mínimo de atenção, de amor dos pais, né? Então ali é esse período que precisa tudo isso ser muito bem satisfeito. Se isso não foi bem satisfeito, isso desencadeia uma série de questões, principalmente a dependência emocional, porque o indivíduo ele vai buscar essa validação, esse amor, essa segurança em relacionamentos, né, principalmente. No caso, então, é suprir o que não teve com os pais. Isso aí. Tentar buscar fora. Exatamente, que entra dentro do princípio da falta, né? Que o que nos move é o princípio da falta. Por exemplo, eu trabalho porque, às vezes, eu preciso ter uma renda maior do que eu tenho. Então, eu vou me dedicar, vou fazer uma graduação a mais para suprir ali a minha demanda financeira, né? E a dependência emocional... tendo em vista que essa questão emocional de suprir ali os sentimentos, é quando a pessoa ela coloca no outro a expectativa da felicidade. Às vezes ela vai fazer alguma coisa, ela precisa da opinião do outro, né? É aquele apego excessivo a uma outra figura e a pessoa entra até numa questão de exclusão do eu ali mesmo, entendeu? Entendi. Isso acontece principalmente muito no mundo afetivo, né? Amoroso, né? Exatamente, é onde mais acontece e também é onde tem muito perigo das pessoas se relacionarem com pessoas que se aproveitam disso, dessa fraqueza emocional, dessa dependência emocional, e essas pessoas acabam sendo até presas fáceis, vítimas fáceis para os narcisistas, inclusive. Eu já presenciei com colegas, né, que já teve relações assim, que é uma coisa bem complicada, é uma coisa bem difícil, uma coisa que se você der abertura demais, destrói a sua vida profissional, a sua vida pessoal, você deixa de trabalhar para ficar com aquela pessoa, você deixa de sua família de comemorar algo importante com ela para ficar com aquela pessoa. Exatamente. Você praticamente fica refém daquela pessoa. A realidade é essa. Ela entra numa gana, é uma necessidade tão grande emocional de suprir, né? E isso desencadeia uma série de inseguranças, medos, né? A necessidade de validação, de comprovação do que a pessoa sente pela outra, né? Então, realmente é bem destrutivo, sim. A Glauciane está falando aqui que já passou por essa questão da dependência emocional aqui na nossa live. É algo muito comum, né? Principalmente hoje em dia. Os relacionamentos eles estão muito rasos, muito superficiais, também entra nessa questão, como eu falei, da infância, dependendo do que a pessoa teve de criação, o que ela teve de modelo de padrão dentro de casa. Então, dependendo desses fatores, é muito fácil ser desenvolvida a dependência emocional. Você dizendo assim, passou um filme na minha cabeça que é entender que tudo que acontece nos nossos traumas, no nosso mais profundo do inconsciente, é a questão da criação mesmo, né? É a questão da educação dos pais, a boa convivência com a família, o dia a dia, o cotidiano. Então, isso é muito importante. E às vezes eu fico triste porque eu vejo que tem muitas famílias que não é assim. Tem muitas crianças que ficam praticamente abandonadas, passam muito tempo na creche. São situações muito adversas, né? Infelizmente. Eu costumo dizer, isso eu até disse para uma paciente essa semana, eu sempre falo que... Eu sempre vou falar essa frase a minha vida inteira, que a nossa infância, ela calça os nossos pés para a nossa vida adulta. Jung vai falar que a nossa vida adulta, ela é sempre menos adulta do que parece, porque ela é carregada de restos e rastros da infância.
Então, assim, o que estoura na vida adulta, às vezes é menos adulto do que a gente está imaginando. É tudo lá de trás, são traumas, são questões vividas que não foram elaboradas, né? Não foram colocadas para fora. A psicanálise também tem essa vertente de que a cura vem pelo falar. Quando você fala, você se ouve. Então, você revisa a história, você revisita, e acontece muito de, às vezes, quando um paciente ele conta a história dele ou passa por um assunto sensível, em que ele chora, se emociona, de tanto ele falar e voltar àquele dilema, ele já começa a criar uma resistência, ele já vai parando de chorar, ele já vai entendendo melhor, né? E essa questão da infância, ela é realmente uma das mais, assim, disparado uma das mais importantes, porque é realmente ali onde tudo se desenvolve. Eu ia falar assim, desde que o indivíduo tem um aninho, ali até os 8 anos de idade, mas também tem o nosso estudo, né, na psicoembriologia, que mostra que desde quando a mulher está grávida, desde quando está gerando ali a criança, tem questões que já se iniciam ali, então é muito importante todo esse período da gestação até os 8 anos de idade. É uma coisa meio louca, né? Como que o cérebro da mãe, os sentidos dela, os sentimentos, tudo que está acontecendo durante a gestação pode passar para o bebê. Com certeza, completamente. Até da onde vem, uma mulher não pode passar por emoções muito fortes na gravidez, não dá susto na mulher. Por quê? O bebê, ele não tem a ciência do que está acontecendo aqui fora, só que desde já ele está inserido em vários contextos, familiar, da sociedade, né? De expectativas. Então, assim, dependendo do que a mulher sente, o que ela vai passar e o que ela vai vivenciar, o que ela sentir, se for muito forte, né, como um susto, um evento traumático, isso passa para o bebê como uma sensação e uma emoção muito forte. Ele não sabe elaborar essa situação, ele não sabe o que está acontecendo. E o sentimento mais comum, quando isso acontece, transfere para a criança como culpa. Então, a criança já pode ter questões voltadas para sentimento de culpa, tanto que tem crianças que, à medida que vão crescendo, quando elas fazem alguma coisa ou outra, vem a mãe tristes, fazem uma bagunça, a mãe ali corrige, a criança pede desculpa desenfreadamente, porque ela acha que elas têm culpa de algo, né? Devido a essas emoções. Como se fosse algo automaticamente já da criança. Exatamente. Tanto que também uma mulher, se ela passa por episódios de depressão, existe até alguns movimentos que a criança faz para ela nascer precocemente, porque ela entende que o sofrimento da mãe é por culpa dela, então ela quer ajudar essa mãe nascendo antes, entendeu? A área da psicologia, da psicanálise é sensacional, viu? Eu tô conhecendo tudo agora. Particularmente sou fã. Agora nós vamos falar sobre temperamentos. A influência no comportamento e no autoconhecimento. Tem pessoas que têm um temperamento chamado bipolaridade, né? Isso. Essa questão da bipolaridade. Como que essas pessoas podem, digamos assim, enfrentar isso de uma forma positiva? Transtorno de bipolaridade, isso, agora que eu lembrei. De personalidade bipolar. Isso é uma patologia, já entra no âmbito de uma patologia. Já vem, então, da família? Como a depressão e a ansiedade, ele pode ter raízes genéticas, mas não necessariamente, pode ser algo desenvolvido, sabe? A bipolaridade, ela tem graus, digamos assim. A bipolaridade 1, ela tem ali o episódio da mania, que a gente chama de mania, que é a histeria. A pessoa fica alegre demais, ela fica totalmente autoconfiante, ela resolve tudo, ela perde até um pouco, assim, do sono devido à produtividade, ela tá, assim, que ela faz, que acontece, né? E já o outro estado é o estado depressivo. Ela cai totalmente, ela não fica bem, não se sente bem. E ao contrário do que as pessoas pensam, não é, assim, algo relacionado a um dia. Um dia a pessoa virou, teve oscilação de humor, não. Isso, ela fica uma semana de um jeito, uma semana de outro, às vezes mais de uma semana, às vezes um período, não é uma oscilação no dia, entendeu? E
esse transtorno de bipolaridade no nível 1, ele não necessariamente a pessoa tem que ter ou ela já teve o estado depressivo, já desencadeou uma depressão, não necessariamente. Já no grau 2, a pessoa já desencadeou o quadro depressivo, é a mesma coisa, só que ela realmente desencadeia o quadro depressivo. Entendi. O outro, ele é mais uma eventualidade, existem essas oscilações de humor, mas ela não se caracteriza o transtorno de personalidade bipolar. Entendi. É porque tem muitas pessoas que sofrem disso hoje em dia, né? Exatamente. Isso com certeza impacta, atrapalha no ambiente profissional do trabalho, no ambiente de aprendizagem, talvez numa faculdade, com a própria família. Isso afeta a vida pessoal da pessoa ao todo, né? Digamos assim. O profissional, o afetivo. E nessas horas é muito interessante e o recomendado às pessoas que estão ao redor desse indivíduo que tem esse tipo de transtorno bipolar, terem o autoconhecimento, procurarem ajuda, procurar entender como funciona para oferecer ajuda a essa pessoa. E qual hoje é o meio de tratamento para isso? Então, é basicamente realmente a terapia, né? Tudo parte do autoconhecimento. A pessoa sinalizar se ela tem um transtorno, se ela tem uma dificuldade, se ela tem um trauma e procurar tratar isso, né? Então a pessoa ela precisa se conhecer. Isso. Para ela entender o que está acontecendo com ela. Exatamente, é o ponto de partida. Se caso necessário for uma intervenção de psiquiatras, de medicamentos, aí já é uma outra vertente. A gente passa o encaminhamento, lembrando que nem o psicanalista, os psicólogos também não costumam receitar nenhum remédio, a gente faz os encaminhamentos para o profissional, o médico psiquiatra, para diagnosticar tudo isso. Entendido. Bom, para você que está ao vivo conosco, fique com a gente até o finalzinho, nos faça companhia, porque em breve nós vamos ter um momento de interação, onde você vai poder tirar suas dúvidas, mandar sua pergunta e a Carol vai responder, né, Carol? Sim. Vamos lá, gente. Agora vamos falar sobre algo melhor. Linguagem do amor. Formas diferentes de expressar esse amor e receber afeto. Isso é uma coisa que, assim, muitas pessoas associam a questão de signo, que fulano é mais fria, fulano é mais intensa, a pessoa é assim. O que você pode falar pra gente sobre essa questão da linguagem do amor? Porque também tem a parte doentia, né? Isso. A linguagem do amor, eu particularmente sou fã. Ela é muito interessante. Ela entra ali na questão do autoconhecimento, juntamente com a questão do temperamento também. E ela é muito bacana porque você descobre a sua linguagem de amor, a forma que você se sente amado, e aí nós temos as 5 linguagens, que é palavra de afirmação, atos de serviço, toque físico, presente e... Agora me fugiu a outra. É assim mesmo. Mas o tempo de qualidade, lembrei. Então, assim, é a forma que a pessoa vai se sentir amada, né? E é importante esse conhecimento para você demonstrar amor na linguagem da pessoa com que você se relaciona e a pessoa conseguir demonstrar o amor dela também na linguagem que você se sente amado, porque nós não temos linguagem de amor parecida. Sim. Por exemplo, você pode ter a linguagem de amor do ato de serviço, fazer algo para você, você se sente amado. E enquanto eu posso entender o amor, me sentir amada recebendo um presente, entendeu? Sim. Então, é interessante as pessoas adquirirem esse conhecimento para entrarem na frequência, na linguagem de amor do outro, e é mais fácil de compreender, né? É verdade. E falando em amor, o amor da Carol está aqui presente nos bastidores, assistindo ela, junto com o segundo amor dela também, que é a mãe dela. Tá todo mundo aqui no cantinho aqui assistindo a gente aqui também. Aquele apoio, né? Isso é muito bom, né? Emocional. Agora vamos falar de uma coisa muito importante, né? A autossabotagem. É impressionante isso, né? Como que a gente próprio se põe lá embaixo e se auto-sabota, né? É o inconsciente boicotando planos e conquistas. Isso aí, exatamente. Ele age ali de um conflito interno, um conflito interno junto com um mecanismo de defesa que ele vem ali para te proteger, né? Ele pode aparecer em diversas situações. Por exemplo, uma pessoa, igual nós estamos aqui, uma gravação é uma exposição da figura do indivíduo, Sim. né? Então, a autossabotagem ela pode vir com comportamentos, pensamentos que te jogam um pouco para baixo para você
para fazer você recuar, para você não passar uma vergonha, você não ser descredibilizado e coisas desse tipo. Eu posso citar aqui 3 mecanismos de defesa, são por volta de uns 15, são mais de 10, mas eu vou citar uns 3 aqui, que é a negação, e isso acontece também muito no período do luto, que é quando o indivíduo se depara com uma situação, com uma informação, uma cena, ele começa a negar, não, isso não está acontecendo, não é comigo, não pode ser verdade, né? Tem a projeção, que é quando a pessoa se projeta numa outra, algo que é com ela projeta no outro. Por exemplo, se uma pessoa ela tem tendência a dar muito valor ao dinheiro e ela tem um pezinho assim em questões de interesse, ela pode olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, fulano de tal é interesseiro, hein? Só que na verdade isso é dela. Ela reconhece, ela admite muitas das vezes, ou ela vê ali uma capacidade de se relacionar ou fazer conexões por interesse, ela pega e projeta isso na outra pessoa. É basicamente o hiperfoco, ela fica pensando muito naquilo dali é a vida dela, o que ela pensa. Né? Digamos, não seria um hiperfoco, mas seria um valor, às vezes, para a pessoa, algo que ela tem como muito importante. Então, se para ela é importante, consequentemente, para outra pessoa seria, mas não é assim, né? Nós somos seres diferentes. E tem a racionalização também, que é a pessoa buscar respostas e desculpas mediante ao ato racional. Por exemplo, uma pessoa não se saiu bem na prova, não foi aprovada, ela pega e fala, é porque a prova estava muito difícil, e não porque ela não estudou. Não entendeu? Se preparou. A autossabotagem é algo que a gente precisa trabalhar muito, né? Para manter a nossa sanidade intacta, manter o bom humor, manter a produtividade pessoal, profissional. Exatamente. É uma questão de... E fala para mim, qual o método que a gente pode praticar para evitar a autossabotagem? A autossabotagem, a reflexão ela é muito interessante. Você trazer a questão racional e a nossa mente é muito bacana a gente trabalhar com as verdades, porque isso impacta muito. Por exemplo, vou até citar o mesmo exemplo que eu falei aqui da questão de uma pessoa que ela vai se expor publicamente, ela tem medo de passar vergonha, às vezes ela pode duvidar da capacidade dela e isso a retrair, a paralisar de alguma coisa. E quando esses pensamentos negativos, esse comportamento autossabotador começa a aparecer, a pessoa ela pode começar a pensar, não, eu me preparei, eu estudei, eu me capacitei, eu me profissionalizei, então eu vou confiar nisso, né? E vou adiante. E o cérebro ele aprende muito por repetição. Então você reforçar para ele ali, não, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, eu vou conseguir. Então o cérebro ele começa a encontrar caminhos de associar o que você está falando e transformar isso numa verdade. Eu abro até um pouco da minha parte da vida pessoal que isso acontece comigo. Eu sou jornalista, né? Tô terminando de me formar também, né? Porque hoje ser um jornalista diplomado é muito importante, né? Mas eu tenho pavor de ficar em frente às câmeras. Eu não gosto. Muitas das vezes as pessoas falam assim, você fica muito bem em frente à câmera, você fala bem. Mas eu não acho nada disso. Eu não acho nada disso. Então é algo que a gente tem que tentar trabalhando de pouco em pouco, entendendo, se olhando, se gravando, praticando. Mas é algo que, por mais que você esteja super acostumado, mas sempre tem aquele frio na barriga, né? E você tá todo dia, toda semana acostumado a desempenhar aquele papel. E quando você inicia ele, você fica extremamente nervoso. Por isso que é muito interessante o autoconhecimento. As pessoas às vezes associam a terapia a recorrer a ela quando tem um momento de alguma coisa acontece, alguma catástrofe na vida, alguma dor, algum trauma, e ela não é somente para isso, né? Tem pessoas que procuram a terapia restritamente para autoconhecimento, para se conhecerem melhor, para se darem melhor no ambiente de trabalho, nos relacionamentos, e o autoconhecimento nesses momentos é muito interessante. Reforçar questões da identidade da pessoa, porque uma vez que você adquire o autoconhecimento e conhecimento das coisas gerais, de estudo, de se profissionalizar, de procurar saber sobre vários temas, vários assuntos, e também você se conhece, menos espaço tem para insegurança, mais seguro você fica, menos você se questiona e duvida de si mesmo e menos as autossabotagens aparecem.
É verdade. Bom, vou aproveitar aqui o momento para agradecer a TV Região por estar produzindo esse episódio do programa, né? Essa TV maravilhosa que cobre eventos, que está aí sempre em contato com artistas e também que faz excelentes transmissões de futebol aos finais de semana aí no Rio, no Espírito Santo, em Minas, em todo aí, cobrindo esses estados, né? E também quero falar sobre a agência de marketing Adonai. É uma agência que está localizada aqui em Bom Jesus do Itabapoana, uma agência excelente, que tem vários tipos de serviços. Então, se você é empreendedor, se você é influenciador, precisa dar uma guinada nas suas redes sociais, demonstrar o seu produto, seu serviço de forma mais profissional e obter mais qualidade e resultados, vai de Adonai que não tem erro, viu? E ele é um parceiro do Pod Studio, gente, vamos lembrar sobre isso, viu? E também eu quero falar sobre uma corrida que vai ter aqui em Bom Jesus, dia 7 de dezembro, o Corre Tatá, hashtag Corre Tatá. As inscrições estão abertas, a concentração é 6h30 da manhã e a largada é às 7h30. A distância vai ser 6 quilômetros. O local vai ser na Praça Astolfo Lobo, em Bom Jesus do Norte. As inscrições pelo link do Instagram, @corretatá com 3A no final. Participe, é muito bom. E é beneficente, viu? Vai ajudar aí. E é organizado pela Tatá Tainara, viu, gente? Participe aí, você que gosta de correr, que vai estar ajudando muita gente também. Bom, agora a gente vai falar sobre o narcisismo. O narcisismo eu pensava que era uma coisa lá do... uma coisa totalmente ao contrário, Sim. Uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente pensava com o nazismo, né? A gente tenta ligar narcisismo com o nazismo. São coisas que não tem nada a ver, né? Bom, o narcisismo é do saudável ao patológico, impacta isso nas relações e nas redes sociais. Sim. Nós temos 2 viés dentro desse assunto. Tem as pessoas com traço de personalidade narcisista e tem as pessoas com o TPN, transtorno de personalidade narcisista, que tudo que é transtorno ele já entra aí na questão da patologia. Todos nós temos um pouco de narcisismo dentro da gente, isso é natural, tá? A questão da vaidade, da proteção ali do ego, de se sentir importante, se sentir querido, isso é muito natural. O que passa disso que a gente tem que ficar atento? E existem 2 tipos de narcisista, o oculto e o histriônico. O oculto, ele se desenvolve também na infância, quando o indivíduo é criança, é do princípio da falta. Faltou atenção, faltou amor, faltou carinho, ele foi negligenciado de várias maneiras, então ele vem aí desse princípio da falta e ele busca por atenção e validação, mas só que de uma forma mais indireta, mais discreta, né? Já o histriônico é tudo que foi dado demais. Ele recebeu muita atenção, muito carinho, ele ouviu que ele era muito especial, teve muito acesso a dinheiro e também isso fala muito sobre falta de limites, sabe? Então, se desenvolve o narcisista histriônico. E são pessoas que eles têm um senso de importância exagerado, são pessoas que são extremamente egoístas, eles costumam fazer a famosa confusão mental. Por exemplo, eles têm uma atitude errada, você reage e você é errado de reagir daquela forma. Então, eles vêm trazendo uma confusão mental, eles distorcem a história de tal forma que a pessoa fica assim, meu Deus, eu que estou errada. Parece que você descreveu o signo de Leão. Então, existe essa transferência de culpa, de responsabilidade, entendeu? São pessoas que não admitem muito erro e a questão do traço de personalidade são pessoas que têm não é o transtorno, né? O traço, ele aparece em algumas características ali, a questão da manipulação ali, tem essa questão de, às vezes, querer muito aparecer, mas ela é diferente do transtorno. O que caracteriza bastante o transtorno é porque
quem tem o TPN, ele não admite o erro, ele não consegue reconhecer que ele é errado, ele não consegue reconhecer que ele age errado, que ele muitas das vezes tem uma patologia. Então, assim, enquanto um tem o traço de personalidade que ele consegue reconhecer, ele consegue mudar, ele consegue enxergar, quem tem o transtorno não consegue, tanto que é algo tão sério que foi criado o dilema que narcisista você não muda, você abandona. Nossa, eu ia falar isso agora. Eu acho que o único remédio para isso é a distância. Eu ia falar sobre isso. Agora eu vou falar um pouco sobre o Pod Studios. Você que é empreendedor, você que precisa fazer seu produto audiovisual, aqui tem uma estrutura super profissional, é isso mesmo. Aqui pode ser feito videoaulas, treinamentos, programas de podcast, comerciais, uma infinidade de vários produtos para você. Inclusive, o Pod Studios também faz gravações externas e programas externos também. Então, assim, como o meu diretor fala, aqui é mais barato do que um carro de som na rua, viu? Pois é. E para você ficar por dentro de tudo, caso queira conhecer aqui a estrutura também, você pode vir aqui fazer uma visita a gente, tá bom? É o seguinte, entra no nosso Instagram, manda um direct que você vai ter todas as informações em questão de orçamento e também tem o link na bio também no Instagram com o nosso contato, com o nosso YouTube, o nosso Instagram, você vai ficar por dentro de tudo. Bom, a gente vai falar agora sobre Eu gostaria de fazer só um adendo à questão do narcisismo, porque as pessoas às vezes podem achar que é só referente ao relacionamento amoroso, e não. Existem os parentes, os pais, as mães narcisistas, e isso causa muita destruição, né? Às vezes fica muito ligado à imagem do homem dentro de um relacionamento amoroso, só que existe também a patologia, né, dentro do núcleo familiar. Às vezes uma mãe pode ter inveja muito severa da filha. Nossa. Ela pode querer roubar as conquistas, né? Ali a pessoa vai se desenvolvendo, a mãe ela quer tomar o espaço, é um controle extremo, né? O pai também, isso com o pai, o homem, a figura paterna, nem tanto, mas mais relevante. Também acontece, mas principalmente também quanto a mães de homem é muito forte. Cria aquela rixa ali entre ela e a nora, aquela coisa de disputa, porque ela meio que se sente casada com o filho, então assim, não é só âmbito amoroso. Eu já presenciei uma relação assim. Não desejo para ninguém. Bom, a gente vai falar agora sobre a questão da pandemia, né? A pandemia, ela foi um problema, assim, super generalizado em relação à sanidade mental das pessoas, né? Tem pessoas até hoje que não conseguiram sair de suas casas. Sequelada. Tem pessoas hoje que não conseguem mais desenvolver a sociedade novamente. Tem dificuldade para conversar com as pessoas novamente, voltar para o seu âmbito de trabalho, estudar, né? Voltar à sua rotina normal, né? O anormal que a gente está vivendo, né? Porque fica todo mundo sequelado. Como a doutora Sandra falou, que ela esteve aqui no podcast, online podcast, ela comentou com a gente que todo mundo fica com uma sequela em relação ao coronavírus, né? À pandemia. Porque isso pode afetar a parte óssea, a parte nervosa, a parte cardiológica, pode afetar tudo, né? E a gente... Muitas vezes eu fico assim, gente, eu tô me sentindo tão cansado, tão desanimado, o que tá acontecendo comigo? Eu me alimento tão bem, eu tomo vitamina, eu faço exercício, eu tenho uma vida regular bacana e eu tô me sentindo cansado. É coronavírus, infelizmente, né? Exatamente. Bom, sobre a pandemia, a gente pode falar sobre os reflexos na saúde, que foi o aumento da ansiedade, o luto, lidar com o luto não é fácil, o isolamento e a resiliência, que a gente acabou de falar sobre isso. A gente percebe que um dos quadros que mais desencadeou na pandemia foi depressão e ansiedade. Isso. A pandemia, segundo ali o que a OMS indicou, teve um aumento de 25% nos casos de ansiedade e depressão. Ela deixou a gente muito de frente com sentimentos extremamente intensos, que é ali o medo, a insegurança, a instabilidade financeira, o isolamento social. E o ser humano, desde que o mundo é mundo, ele foi criado para socializar. Como eu disse anteriormente, nós fomos criados, né? Pessoas precisam de pessoas. Então, assim, estudos da neurociência também comprovam que o impacto do negativo, ele é mais forte
forte no cérebro do que o positivo. Então, isso trouxe também a questão de que Freud vai chamar da questão ali da parte humana, Ai, Jesus, esqueci o nome, mas é o desapego ali humano, né? Que teve muito em pauta essa coisa da pessoa se sentir isolada, insegura e a necessidade do outro para trazer essa segurança para ele, né? Mas a pandemia, ela não criou nada, ela deixou coisas evidentes, que já existentes, né, que já aconteciam, ela potencializou tudo isso. Ela forçou, ela adiantou aquilo que estava lá atrás. Exatamente, ela meio que fez o ser humano colocar para fora, né, extravasando em ansiedade, em depressão, que a gente pode chamar também de doenças psicossomáticas, né, que são as doenças ali provenientes das emoções, do adoecimento das emoções e do mental, mas por outro lado teve um impacto positivo, que foi essa questão do olhar mais atento à saúde mental, tanto do indivíduo quanto do coletivo. Eu pude perceber que em questão da pandemia também, teve muitas mudanças, né? Para quem trabalhava, ficou no home office. Muitas pessoas ficaram muito preocupadas em relação ao emprego, né? Porque tudo fechado. Tem serviços que infelizmente não tinham como ter em home office. Só os essenciais ficavam mesmo abertos, farmácias, mercados, essa questão toda, né? E é muito triste a gente ver, porque em relação a isso, eu estava produzindo uma matéria sobre o ABC Paulista e eu vi nessa pesquisa que lá está tendo muitos casos de Covid ainda hoje. Lá está muito alarmante. Então, assim, é preciso cuidar muito ainda, gente. Se você não se vacinou ainda, procure um posto de vacina, se proteja, porque a coisa é séria, né? O Covid ainda tá aí, ele não desapareceu. Exatamente, tá por aí. Você quer falar mais alguma coisa em relação à pandemia? É basicamente isso. O isolamento social, ele deixou essas sequelas, né? Então, assim, devido a isso, as pessoas realmente ainda têm algumas dificuldades. Ele trouxe alguns comodismos, até quanto as pessoas irem à igreja, porque trouxe a facilidade de assistir os cultos, as missas no online. Então, deixaram as pessoas, assim, bem mais retraídas, eu acredito. É verdade. As pessoas se forçaram na questão de receber uma compra em casa, através do delivery, ver uma missa, uma videoaula, por tudo online em casa, né? E agora eu te faço a pergunta, e se vinha outra da pandemia? Exatamente. Como que vai estar a cabeça dessas pessoas? As pessoas já estão ainda muito sequeladas com isso, né? E a terapia, ela vem essencial nesses momentos para colocar ali as emoções, os pensamentos no lugar. E, assim, o autoconhecimento, mais uma vez, ele é de extrema importância e dá essa atenção à saúde mental, aliados à atividade física, que é super comprovada, que todos os hormônios que são liberados ajudam em casos de ansiedade, casos de depressão, boa alimentação, porque muitas das vezes a depressão, ela pode ser genética, assim como a ansiedade, só que ela pode ser também cérebro... quando está inflamado, cérebro inflamado ou um cansaço extremo, entendeu? Ou a depressão, ela vaga aí, ela transita entre essas questões, entendeu? E o que você recomenda para pessoas que não têm condições financeiramente de pagar um tratamento? Então, eu recomendo justamente isso, a questão da atividade física, a boa alimentação. Se a pessoa consegue fazer caminhadas ao ar livre, porque esse contato com a natureza, quanto contato de natureza com a natureza a pessoa conseguir ter, melhor, porque libera os hormônios ali, dopamina, de bem-estar, de satisfação. O cuidado pessoal também, às vezes você tomar um banho mais demorado, você dá atenção à sua pele, ao seu cabelo, também vão liberar esses hormônios de bem-estar, que tudo isso vai ajudar nas emoções, né? Eu já percebi que quando eu tô um dia um pouco mais nervoso, mais ansioso para uma viagem, para um trabalho, eu pego meu tênis, vou pra roça caminhar, correr, quando eu volto, parece que eu volto
volto assim, super leve, Isso. mais tranquilo, mais calmo, parece que aquela energia de ansiedade, nervosismo, saiu tudo em cada passo que eu dei naquela estrada. Exatamente. Ler bons livros também é muito interessante, porque você diminui o ritmo do cérebro, você força ele a vir para o ritmo da sua leitura e, de contrapartida, você adquire novos conhecimentos. Então, tem bastante coisa aí que dá para fazer atrelado à terapia ou não, caso a pessoa não consiga, que começa a ajudar a controlar essas questões emocionais. Muito legal sobre isso, né? Pessoal, nosso programa está quase chegando ao final, então se você quiser, aproveita, manda sua pergunta e interage conosco, viu? Vamos lá. A gente já falou sobre pandemia, a gente já falou sobre ansiedade e depressão, agora a gente vai falar sobre a saúde mental no trabalho, que é uma questão muito importante para quem trabalha de CLT hoje em dia, né? Que é o burnout, a questão do home office em casa e o equilíbrio emocional, né? O que você aconselha quando as pessoas começam a se sentir uma pressão no ambiente de trabalho? Ela tem aquela necessidade de manter ali para trabalhar, para manter suas contas, suas questões pessoais, para poder aguentar firme aquela situação. A questão com a vida profissional, ela entra em duas questões. A demanda, né, do trabalho, a demanda externa, a pressão externa e a pressão interna, que a pessoa se cobra. Nós estamos numa sociedade que a produtividade, você tem que ser produtivo, você tem que dar conta. Tem que ser proativo. O dia tem que ter 40 tudo. Horas para você dar conta de tudo, né? E no final das contas, todo mundo é ser humano, ninguém ainda é robô, né? Então, assim, tem a pressão da produtividade, tem a pressão interna e a pressão externa. O burnout, ele é o excesso da demanda de trabalho, entendeu? Que a pessoa vai começando a não dar conta, esse conflito interno e externo, ele começa a se intensificar, a pessoa está ali nesse quesito cobrança e tem as demandas que ela ainda precisa dar conta, e aí a pessoa calha por adoecer e vir o burnout. O home office, ele também transita entre duas questões. A comodidade, a facilidade, né? A pessoa ali tá mais livre para fazer seu horário, né? Mas também tem a questão de ser uma linha muito tênue e ela acabar rompendo isso e extrapolando ali, de repente, um momento dela descansar, um momento que ela tem que separar essa hora do trabalho, do lazer, do não tem aquela constância como se fosse no ambiente de trabalho. Exatamente. A pessoa é tudo uma disciplina. A disciplina e o equilíbrio. Ela setar o horário que ela vai trabalhar, o horário que ela vai descansar, porque a pessoa transitar entre os dois e acabar gerando essa sobrecarga é muito fácil. Olha, a Yasmin Boniolo, ela pediu para perguntar como conseguir suprir o psicológico no burnout. O burnout, ele tem que ter bastante essa questão do autocuidado. Você vai começar a liberar a sua mente, você vai começar a acalmar ela. Aliado à terapia é o ideal. Caso a pessoa não consiga pagar o terapeuta, é justamente isso. A atividade física e a boa alimentação, ela entra em praticamente tudo, né? As questões do autocuidado, você se conhecer, justamente isso, você ter uma rotina ali que você consiga inserir esse olhar para você. Poxa, como é que eu tô hoje? Será que eu tô muito estressado? Eu posso dar um tempinho aqui do trabalho, eu vou respirar um pouquinho. Tem gente que faz meditação, tem gente que faz yoga, tem gente que corre para musculação. Então é justamente isso, você ter o equilíbrio, você saber até onde vai o trabalho, né? E você sempre tá se observando se algo tá começando ali a ficar mais sério e você parar para dar essa atenção. Bom, tem mais uma pergunta aqui, né? Uma contextualização. Fala um pouco sobre o transtorno de personalidade borderline e sobre a dificuldade do diagnóstico dele. O borderline, ele é bem complexo porque em alguns momentos as pessoas confundem ele com a bipolaridade, né? Só que o borderline, ele tem esses
rompantes histéricos, ele tem a coisa da histeria, né? Ele é acompanhado de surtos psicóticos, delírios, né? Então, assim, também tem essas quedas da pessoa, uma hora tá mais depressiva, outra hora tá mais lá em cima, então ele é um pouquinho mais difícil. Ele é mais complexo? Ele é mais complexo porque tem uma série de coisas a mais que você vai avaliando, que ele tem que, digamos assim, é um checklist, tem que bater 5 itens, 5 sintomas para você diagnosticar corretamente, né? E o tratamento é isso, sempre terapia, se caso a intervenção medicamentosa, tomar o medicamento, né? E a pessoa sendo ali monitorada até ela ter alta tanto da terapia quanto da medicação. Essa pergunta foi da Graciane Oliveira. Muito obrigado por sua participação, Grace. Falando agora também um pouco sobre a questão do narcisismo. Como que você consegue descobrir se você vive com uma pessoa narcisista? Bom, a gente atualmente está numa era que tudo é narcisismo, tá? Todo mundo está sendo classificado de narcisista e não é bem assim. Você, como essa questão do borderline e outros transtornos, a gente tem que bater uma quantidade de sintomas para a gente ver se realmente é. O narcisismo ele é muito acompanhado de chantagens, ele é muito acompanhado de manipulação, egoísmo, controle. De uma pessoa tóxica. Isso, essa coisa tóxica, são comentários negativos, são brincadeirinhas, piadinhas que ferem. Em fundo. Exatamente, intencional, pesado, né? Ruim. Essa coisa do controle é muito característica, a chantagem, por exemplo. A pessoa não se sentiu suprida emocionalmente em algum momento. Ela, nossa, você fez tal coisa assim comigo, eu mereço isso. É uma chantagem, né? Então, assim, são vários quesitos ali que você começa a identificar, mas basicamente são essas coisas. Perfeito. Pessoal, é o seguinte, nosso programa também está sendo gravado, em breve ele vai estar disponível no YouTube para você assistir com mais calma, com mais tranquilidade e acompanhar tudo que aconteceu. E claro, se você quiser ser o paciente da Carol, que ela é uma excelente profissional que está dando uma aula pra gente, né? Tô fazendo basicamente uma consulta com ela também, né? Você entra no Instagram dela, que é psicanalista_Carol Rezende, que ela vai conversar com você lá. Manda um direct para ela, viu? Agora a gente vai falar agora também sobre o impacto da tecnologia, sobre a questão das redes sociais, o excesso de informações e os efeitos na mente, Carol. Sim. Já foi comprovado também por estudos da neurociência que o nosso cérebro ele não está nem um pouco preparado, nem um pouco capacitado para receber essa enxurrada de informação. Muita informação, foi detectado que o cérebro ele consegue setorizar algumas coisas para prestar atenção, né? Então essa coisa do rolamento infinito do rios, do explorar, das pessoas postando as coisas, dentro disso tem toda a questão da pessoa querer ser aceita, querer ser validada, ela quer ser vista, né? Então, nosso cérebro ele não tem essa capacidade, ele não é preparado para isso. E muitos estudiosos chamam essa dopamina que é liberada enquanto a gente está nas redes sociais de dopamina barata, porque além dela viciar, ela não constrói vínculos emocionais profundos, ela não desenvolve coisas profundas, é tudo muito superficial. Então, ali, para começar questões de comparação, de aceitação, de como é que eu tô, como é que eu sou visto, o que eu quero mostrar, é um pulo para a ansiedade e depressão também. Perfeito. O nosso diretor está querendo fazer uma pergunta para você. Sim. Pode falar, Sandra.
Perfeito. Ele disse que o sogro dele, ele acompanha muito o Facebook e que ele olha muitas das coisas negativas sobre a questão de mortes, acidentes e que ele fala sobre isso. Isso pode causar um problema futuramente para ele? Com certeza. Voltando ao que eu mencionei a você, que o impacto do negativo é mais forte do que o positivo na mente, é como se você tivesse que fazer uma força, você tem que dar uma volta maior, convencer o cérebro de que aquele medo, aquele pavor, a questão negativa não é bem assim. Então, isso começa a desencadear pensamentos pessimistas, pensamentos destrutivos, a pessoa fica super tendencionada a ter medo das coisas, insegurança, isso aumenta as questões do sentimento de ansiedade, pode pender para o lado da depressão. Pode ter uma dependência? Uma dependência não, mas a pessoa ela fica por ela dar tanto ouvido, tanta atenção, essa ênfase, esse foco na questão negativa, a pessoa ela pode até, dependendo se ela tem uma mente que pode desencadear algum transtorno, alguma psicomania, alguma coisa assim, ela pode começar a ter delírio até, entendeu? Então, a gente tem que selecionar muito bem o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente fala. A questão da procrastinação também, né? Exatamente. E quando você se depara e se coloca muito os seus olhos, os seus ouvidos a esse tipo de informação, a sua tendência é acreditar. Por quê? O cérebro aprende por repetição. Sim. Você pode saber que essa caneca aqui é preta. Se eu começar a falar na sua cabeça que essa caneca é verde, de tanto eu falar, você vai começar. Peraí, será que ela é preta mesmo? Entendeu? Será que ela não é verde? Será que eu estou vendo errado? Então você começa até a questionar algo que é real. Você começa a questionar a verdade. Então é muito necessário assim, essa atenção sobre o que a gente coloca os nossos olhos e os nossos ouvidos. Perfeito. Agora a gente vai falar sobre o tema, sobre saúde mental dos jovens. Uma coisa que tem me preocupado bastante aí. Aconteceu muitas coisas ultimamente na internet também, né? Que inclusive eu até separei uma nota aqui que eu achei, que o Felca, ele ganhou um quadro no Fantástico que estreia ano que vem, 2026, dedicado à saúde mental e aos efeitos das redes sociais na vida de crianças e jovens. A gente fala sobre isso pela questão da pressão social, o estudo, as redes sociais e o futuro. Você viu que foi um caso bem polêmico, né? Foi. Ele foi um propulsor para expor isso que está acontecendo, para as mães e os pais ficarem mais em alertas, né, com seus filhos dentro de casa, né? O que estão fazendo nas redes sociais. Exatamente. Hoje em dia, o acesso das crianças, dos adolescentes às redes sociais está muito mais fácil. E se para um adulto o cérebro, a mente não está preparada para esse tanto de informação, quem dirá para uma criança? Uma criança, né? Verdade. Eu acho que você colocar na mão de uma criança um celular, uma criança até 10 anos de idade, eu acho que é a coisa mais absurda que existe. Concordo. Porque essa descarga dopaminérgica, todas essas informações, aquela questão da tela, os movimentos, as cores, tem desenhos que eles são hiperestimulantes. Entendeu? Deixa a criança mais agitada, mais nervosa. Já começa ali a colocar o cérebro da criança ansioso, né? Então, assim, isso prejudica o sono, isso prejudica o aprendizado. Desenvolvimento. Causa a questão do vício. Então, assim, é um terror. E até fazendo o link com o que eu te falei sobre o que a gente coloca diante dos olhos, né? A gente vê aí as crianças cada vez mais fazendo reels, trend, dancinha, TikTok. Então as pessoas elas estão se familiarizando com esse modelo de infância, achando natural as crianças estarem com o celular na mão, fazendo coisas voltadas para a internet, sendo que não é. E o Felca ele veio trazendo muito isso, principalmente para um lado mais pesado, né? Que a gente sabe de tudo que tem ocorrido na internet, com a aliciação das crianças, né? E é algo que precisa ser muito vigiado. Então, assim, definitivamente não é para uma criança estar nas redes sociais.
Eu concordo, porque a internet ela tem tanto a parte positiva e tem a parte negativa. Se bem usada. Infelizmente, a maioria das pessoas não manipula ela de forma positiva, isso de parte negativa, né? Exatamente. E também tem a questão dos pais também não ter tempo para poder vigiar essas crianças, o que elas estão fazendo. Exatamente. Então é melhor se fazer criança longe de celular, computador, tablet, né? Até os 10 anos que você recomenda, né? Porque a criança começa a chorar, aí é muito fácil você pegar e entregar o celular para ela parar de causar ali um desconforto, né? Ai, fica quieto, pelo amor de Deus. Então, assim, a longo prazo é uma destruição mental, da saúde mental muito grande, né? E, assim, principalmente trazendo para a vida dos adolescentes, o que acontece? A questão da comparação. Aí a gente volta na infância. Dependendo do que essa criança, esse adolescente recebeu lá na infância, se ele não teve essas questões de amor, atenção, afeto, bem supridos, é muito fácil dele abrir mão dos valores para que ele seja aceito nos grupinhos da escola, que ele seja aceito no meio em que ele socializa, pode ser igreja, pode ser a própria escola, cursos, né? Então, assim, é algo também muito perigoso, porque tem ali a questão de comparação, a questão de exposição, a autocobrança, que você tem que estar bem, você tem que mostrar o que você tem, né? Então, assim, é totalmente prejudicial. Entendi. E por falar em redes sociais, você já está seguindo nosso Instagram, nosso YouTube para você não perder nada? Pois é, siga nosso Instagram, @podstudios, tudo junto, e YouTube também, @pod.studios. Ative as notificações e não perca nada que acontece aqui no nosso podcast, no Pod Studios. Bom, a gente está quase terminando nosso programa, já está quase finalizando. E a gente vai ter uma pergunta agora especial, uma pergunta do amor dela. Por favor. Como que as redes sociais podem afetar no relacionamento das pessoas? Ele entra bastante nesse quesito da comparação. As redes sociais, ela vem mostrar muito do que não é real, né? Você só posta a parte bonita, você só posta a parte boa, a declaração de amor, o momento ali do abraço, e a vida definitivamente não é isso, principalmente a dois, né? Então, por ser mostrado muito essa coisa do lado bom, da alegria, do aproveitamento, às vezes faz uma viagem, tá curtindo, nossa, esse casal não briga, esse casal não tem problema, aí ela começa a entrar num viés de comparação. Digamos que o BO todo é o quesito comparativo, a questão da comparação. Então, ela vai começar a olhar ali para o marido, o namorado, a esposa, a namorada, vai falar assim, nossa, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu estou com a pessoa certa? As redes sociais, hoje em dia, elas trazem uma diversidade de pessoas, um alcance muito grande. Antigamente, sem as redes sociais, você tinha um contato com pessoas específicas até um certo ponto, um raio ao seu limite, exatamente. E as redes sociais, elas tiraram todas essas barreiras. Então, se você quiser se relacionar com a pessoa de Singapura, você vai encontrar... Faz uma videochamada. Exatamente. E isso cria a falsa sensação do quesito escolha, né? Se não tiver bom aqui para mim, eu simplesmente termino, tem tanta gente aí, a gente tem tanto acesso, eu recomeço a minha vida, sendo que não é bem assim. Todos nós temos problemas, só muda a área do problema, né? E a gente tem que dar valor ao que é real, né? Sim. A internet traz muito isso, os vínculos superficiais, e dá um valor extremo ao que não é real, e os nossos vínculos pessoais que realmente importam, eles estão caindo aí drasticamente. Vou só adiantar um pouco o programa, que a gente já passou dos 60 minutos, né, para não ficar muito longo, né? Eu falo muito sobre a questão da exposição na nossa vida nas redes sociais, tanto quando você esteja solteiro, quanto você esteja em uma relação afetiva, né? Sobre essa privacidade, sobre essa saúde da relação, de não expor a sua vida, a sua família, para onde você vai, o que você come, o que você bebe, porque a gente tem que pôr limite
ambientes nas redes sociais. Muitas das pessoas acham que a rede social é uma terra sem lei. Exatamente. Ela pode simplesmente abrir o seu comentário num post seu, falar que você tá magra, que você tá gordo, que você não falou bem, e assim vai ficar tudo bem. Só que não é bem assim que funciona, né? Exatamente. A internet não é terra sem lei, né? Hoje em dia existem vários mecanismos de defesa, processos judiciários, BOs online, né? Que protegem essas pessoas. Os artistas sabem muito bem como que é isso, né? Os famosos haters, né? Bom, vamos adiantar aqui um pouco sobre falar sobre um tabu que muitas das pessoas não gostam de falar que faz, que é a terapia online, né? Que é uma terapia que eu acho muito bacana. Você pode fazer em qualquer lugar do mundo. É mais barato? A terapia online, ela não necessariamente é mais barata, mas também por essa modalidade, devido ao profissional não precisar alugar um local, né, decorar um ambiente, ela acaba sendo mais viável e sim, costuma baratear o custo da terapia. O que é muito interessante que ela traz é o comodismo da pessoa estar em casa, ela está no ambiente que é dela ali, que ela domina, né? Então ela fica totalmente mais à vontade para compartilhar, para contar as coisas, do que se ela estivesse no divã, no consultório, ela fica assim, meu Deus, estou sendo atendida. Né? Exatamente. O admitir que precisa de uma ajuda terapêutica ainda é um tabu, as pessoas ainda encaram com bastante dificuldade, porque, assim, nossa, eu preciso de uma terapia, eu preciso de um psicólogo, de um psicanalista. É verdade, todo mundo hoje em dia precisa de conselhos, né? De filtragens, de direcionamentos. Eu acho que hoje quem faz terapia não é um tabu, é um luxo. É um luxo. E até mesmo uma necessidade, muitas das vezes, né? É verdade. Vamos falar agora rapidinho sobre a diversidade e a saúde mental. Eu digo questões de gênero, raça e sexualidade. Sim. As pessoas hoje em dia, elas estão muito assim, inseguras em algumas áreas, né? A diversidade sexual, de raça, gênero, ela passa por muitas acusações, né? E entra dentro desse quesito do ser humano, dele querer ser aceito, ele querer ser validado, ele quer pertencer a um grupo, a alguma pessoa, né? Ele quer pertencer a algum núcleo. Então, assim, quando ela destoa do que a sociedade julga como correto, politicamente correto, aí começa os preconceitos, os xingamentos, as piadas, né? E isso impacta muito justamente as emoções e a saúde mental, né? Eu acho que de ambos os lados, seja dos gêneros, da raça, do que acredita, da religião, o que tem que predominar é o respeito. Se você não concorda, se não é um princípio seu, se você acha errado, tudo bem, todos nós somos dotados de opinião, né? E a gente, de certa forma, vai acabar julgando as outras pessoas. A gente não pode fazer juízo de valor e condenação sobre essas pessoas, né? Então, assim, se você tem tendência a ser desagradável, guarda pra você, entendeu? As pessoas, tá todo mundo vivendo algo, tá todo mundo passando por alguma coisa, e essa indelicadeza, essa falta de respeito, né? De elegância, de educação, isso interfere muito, as pessoas se sentem muito machucadas. Então, eu acho que, assim, as pessoas não precisam estar ouvindo o que elas têm que ser, o que elas têm que fazer, como elas têm que fazer determinado tipo de coisa. Então, eu acho que a gente pode ser mais educado aí e se conter nas opiniões. É verdade, a vida já é dura demais. A gente não precisa ninguém ficar se metendo, dando opinião alheia, né? Sem solicitada e ainda negativa. Né? Exatamente. Vamos lá. A prevenção do suicídio. O suicídio é uma coisa que às vezes até é emocionante e meio difícil de falar, né? Sim. Mas sinais de alerta, acolhimento, a importância da escuta. Como que você pode identificar uma pessoa quando ela está chegando a esse nível? Sim. É importante estar atento aos comportamentos e às falas da pessoa. Por exemplo, não estou aguentando mais, está muito difícil, quero ficar sozinho. A pessoa tem comportamentos de isolamento, ela se tranca num quarto, ela some das redes sociais. Também, de certa
certa forma, né? Ela começa a andar muito cabisbaixa, vai começando a ter um descuidado ali na forma de se vestir, na forma que ela se apresenta perante as pessoas, porque essa vaidade, esse autocuidado, ele realmente vai indo embora. E o suicídio, tanto para nós que acreditamos na palavra de Deus, quanto para os psicólogos, psicanalistas, ele é uma mentira, né? Porque ele não a pessoa não quer parar de viver, né? Ela não quer fugir da vida. Ela quer tentar arrancar aquela dor momentânea dela, mas porém não volta. Exatamente, ela quer fugir da dor, é o sofrimento psíquico exagerado, que a pessoa não está vendo uma saída, ela não tem um ponto positivo, uma luz no fim do túnel que ela consiga enxergar, e ela fala, poxa, o que eu posso fazer? Aí ela começa a ter esses tipos de pensamento, né? Mais do que até a terapia em si, como fonte de resolução, é muito importante a escuta, as pessoas que estão em volta começarem a reparar como essa pessoa está, o estado de saúde mental dela, quais comportamentos ela está apresentando, quais as falas, se não estou aguentando mais, está difícil, né? Essa atenção, e muitas das vezes você só oferecer os ouvidos, você escutar a pessoa. Exatamente o que eu iria falar. A cura vem pelo falar, no que a pessoa vai colocando para fora, ela vai desembolando os sentimentos, esse recalque dos sentimentos que fica guardado. É daí também que vem as doenças psicossomáticas, esse guardar das palavras, guardar dos sentimentos, né? Então, o corpo vai arranjando maneiras de expulsar isso, caso a pessoa ela não extravase, ela não fale. Então, nesses momentos, mais do que entender, mais até do que fazer algo, oferecer ajuda, principalmente a escuta. É verdade, a gente teve aí esse mês da conscientização, que foi o mês de setembro, pela cor simbolizada amarelo. Mas a gente deve falar sobre isso, gente, o ano todo, a vida toda, não só no mês que é de conscientização. Assim como agora também no Outubro Rosa, sobre a mulher ter a prevenção do câncer de mama, também do colo de útero também, que é uma parte muito importante. Você que é mulher, se ame, se toque, se procura e se previne, por favor. A gente vai falar agora sobre o último tópico, que são as estratégias e prevenção e promoção, de como fortalecer a saúde mental no dia a dia, pra gente fechar esse bloco com chave de ouro. Joga todas as dicas pra gente. Bom, mais uma vez a questão do movimento físico, né? Musculação, crossfit, seja o que for. Se você puder estar em movimento, se você puder ao máximo estar fazendo uma atividade física, digamos que hoje em dia é o primeiro ponto. As academias viraram quase remédio para depressão, ansiedade, né? Também, mais uma vez, a questão da boa alimentação, o que você ingere, é sempre melhor você descascar, né, do que você abrir embalagens. Então, assim, ter cuidado com todo o seu interior, com o que você come, com o que você visualiza, né? Quanto mais alimentos bons a gente consome, tudo isso vai reverberar na nossa saúde. Diz, né? Você é o que você come. Se você come saúde, você vai ser saúde. Exatamente, né? Os alimentos têm antioxidantes, anti-inflamatórios, tudo isso entra na questão mental, né? Com as vitaminas, os minerais, ajuda muito, né? Essa composição. Você tomar vitaminas também, suplementos é um bônus. Exatamente. A terapia é muito importante. Sempre que possível, se a pessoa tiver condição, fazer os laços de amizade, a conexão com outras pessoas. Mas eu sou mais introvertido. Tudo bem, sem problema nenhum. Mas no que você puder estar junto com outras pessoas, socializando, trocando ideia, rindo, brincando. Fazendo network, né? Exatamente. É muito bacana. A leitura dos livros, autoconhecimento, né? E tudo isso, você ter bons relacionamentos, seja afetivos, com a família, no geral, tudo isso vai criando uma base muito boa para a saúde mental. É isso aí, pessoal. Eu agradeço o pessoal que esteve aqui com a gente ao vivo, né, no Instagram, né? Teve a Região, falou que foi uma entrevista excelente. Que bom, obrigada. Teve a Gláucia Nunes também falou que foi muito bom assunto, super interessante. O Moisés também falou que são assuntos super necessários para o momento que vivemos. A Sandra também falou que amor. Que bom. E é isso, pessoal.
isso vai ficar gravado no YouTube também, como eu disse para vocês. Carol, você quer mandar alguma mensagem, falar alguma coisa, fica à vontade. Gostaria de agradecer todas as pessoas que acompanharam até aqui, mandar um beijo para minha mãe, para o Paulo Sérgio, meu namorado, minha irmã, meu pai, a todas as pessoas que se fizeram presentes, que deram palavras de incentivo, de força, que acreditam na gente, né? E é isso, agradecer. A Graciana Oliveira também falou: amei a entrevista, muito necessária e a abordagem dos assuntos. Foi muito boa também. Que ótimo. Yasmin Boniol também falou: tirou todas as minhas dúvidas e mandou um coraçãozinho. Coraçãozinho para você também, Yasmin. Muito obrigado a vocês todos que participaram com a gente aqui no Ao Vivo. Carol, a gente agradece muito por você ter tirado esse tempo, ter vindo aqui, se disponibilizado, trazer suas experiências, compartilhar com a gente tudo que você sabe. Foi assim, muito, muito importante. Somos gratos demais. E em breve a gente vai te mandar um mimo daqui do programa para você receber na sua casa, para você lembrar da gente, Obrigada. tá bom? Eu agradeço mais uma vez, foi uma oportunidade muito gratificante. Espero que você tenha gostado, muito. Tá bom? E é isso, pessoal. Eu agradeço muito também a questão da TV Região por ter feito essa produção, de estar sempre conosco aqui, produzindo tudo, nos auxiliando, com a gente naquele apoio moral e forte. Em breve nós vamos também ter outro episódio, então fique ligado nas nossas redes sociais e até mais. Aí. Legal, gente. Ficou muito top. Você fala muito bem para o primeiro podcast que você fez. Gostou? Você fala muito bem. Deu uma aula.